Boa noite a todos. Sempre é uma alegria podermos estarmos aqui, para a gente poder conversar, para a gente poder trocar uma ideia, para a gente poder fazer uma reflexão em conjunto. Que a gente possa aproveitar desses momentos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. O tema de hoje, da nossa reflexão, é Ano Novo, Renovar e Evoluir com Jesus. Essa perspectiva nos trouxe uma ideia do que a gente pode falar, aproveitando essa data de Ano Novo. O que a gente pode aproveitar desse momento de Réveillon, desse momento, muitas vezes, de festividades, momento que se remete à família, que se remete a festas. O que a gente deseja normalmente um para o outro no Réveillon? Com quem a gente passa o Réveillon? Aonde a gente passa? Como que são nossas escolhas em família, em festa, com os amigos, com os colegas, perto, distante? Como que tem sido essa decisão nossa por um ano novo? Mas junto com o ano novo vem um start de reflexão. Porque nesse momento parece que é um momento mágico que se remete a um sistema cronológico de tempo no qual a gente vive, aonde a gente tem uma capacidade de renovar e de dar início a majestosas mudanças que não conseguimos fazer nos últimos 365 dias. Como um belo regime, estou precisando de começar um, como uma evolução de estudos, como uma faculdade, uma pós-graduação, como se dedicar mais, às vezes, na escola, como começar atitudes e intuitos de caridade. Às vezes, prometemos, inclusive, no Réveillon, que vamos mudar o mundo. A espiritualidade maior está lá vendo aquelas promessas maravilhosas. Muitos envolvem promessas ocultas, às vezes dos seus sentimentos mais profundos, às vezes pulando 7 ondinhas, às vezes no despertar da sua cama, em festas familiares, mas se reflete no nosso dizer do que a gente realmente quer. E às vezes um momento simples e cronológico tem capacidade de nos trazer tantas reflexões. O Ano Novo, então, ele tem essa capacidade de renovar, de evoluir, uma oportunidade de recomeço, de transformação, tanto material, tanto de objetivos materiais de forma clara, quanto de objetivos espirituais, objetivos para a nossa evolução, né? A evolução com Cristo. E como que a gente pode se inspirar para renovar e evoluir? O que a gente pode fazer? Eu, como um bom mineiro, eu faço uma análise mineira. O mineiro tem 3 análises, a forma de falar, que é de onde que eu vim, onde que eu estou e para onde que eu vou. No mineirês é bem certo de entender. De onde que eu vim? Esses 365 dias eu dei o start, eu estava onde? De onde eu comecei? Onde que eu estou? Agora, nesse momento, eu me encontro em que local? Em que espaço? Em que progresso? E para onde que eu vou? E para onde que eu estou querendo ir? Porque no conto infantil da Alice nos Países das Maravilhas, até para quem não tem destino, segundo o gato, qualquer caminho serve para indicação ao caminho para Alice que ela percorria. Então é importante a gente saber para onde que eu vou, para entender quais passos seguiremos, para entender qual tempo a gente vai fazer. Então essa análise mineira, de onde que eu vim, onde que eu estou e para onde que eu vou, ela é fundamental no processo evolutivo e espiritual, porque para a gente renovar e evoluir, há de fazer uma autoanálise. Só que uma observação da temática que a espiritualidade nos favorece é com Jesus. Não é renovar e evoluir com Marcos, renovar e evoluir com Sidney, renovar e evoluir com a Tati. Não, é com Jesus. Então fica uma missão, uma carga mais robusta, né? Mais firme, mais consolidada, com embasamento,
não uma simples renovação e evolução. Então a gente vai começar a entender isso. Quando a gente começa a entender isso, primeiro vem um fenômeno que é o tempo. Hoje nós estamos aqui tranquilamente. Amanhã, meia-noite, de hoje para amanhã, começa a inusitada reflexão. Que tempo é esse? Como é que a gente decidiu que com 365 dias a gente ia vencer um ano? Que o dia tem 24 horas, que a semana tem 7 dias, que o mês tem 30, 31 dias. Essas definições cronológicas, elas têm várias perspectivas que passaram pela mitologia grega, ela tem perspectivas históricas, bíblicas, ela tem análises até com a Lua, o tempo que a Lua demora, os 30 dias do mês, e tem vários estudos e perspectivas diferentes. O tempo que a Terra gira, a Babilônia que definiu, inclusive começou a definir o tempo de 12 horas dia, 12 horas noite. Então, historicamente falando, a gente é situado no tempo, né? Esse tempo. E é interessante, hoje eu estava em casa e a menina colaboradora que faz a faxina lá em casa, que não é fácil fazer a faxina lá em casa, é uma missão muito difícil, ela fez a reflexão seguinte: o ano acabou, né? Eu, fazendo algumas reflexões junto com a espiritualidade sobre a palestra de hoje, eu olhei para ela e falei, o ano acabou. Ainda pensando, ainda não, né? Ainda falta uma palestra para fazer. Ela, mas passou rápido esse ano, né? Falei, passou rápido. Tinha muita coisa que eu queria fazer. Sim. Poucos minutos depois, o discurso dela já mudou. Que também um ano passou devagar. E que ela também fez muitas coisas. Então, às vezes, a gente se envolve em discursos, em narrativas, de que o tempo se passou rápido e nós não fizemos nada. E às vezes também a gente se envolve em sentimentos de que o tempo foi suficiente, de que o tempo foi bacana e conseguimos realizar muitas coisas, grandes sonhos. Como que a gente avalia o nosso tempo? Como que a gente avalia? Fizemos muito, fizemos pouco? Como que foi esse ano para cada um de nós? Como que foi esse ano, essa evolução no decorrer desse tempo? Essa análise ela não deveria ser envolvida só no final do ano, só no início de um novo ano. Ela deveria ser o tempo todo, diariamente. Santo Agostinho nos fala que nós deveríamos sempre nos avaliar ao final do dia, avaliar o nosso dia, as nossas atitudes, fazer uma autoavaliação sobre tudo aquilo que nós vivemos, aquilo que a gente consumiu, aquilo que a gente doou, para que a gente tenha um processo evolutivo. E é interessante que relacionado ao tempo, momento-tempo, a gente tem as 3 doenças seculares que a gente vive agora. A ansiedade, o estresse e a depressão. Elas estão vinculadas a diversos transtornos hoje, psicologicamente falando, que a medicina, a psicologia, a psiquiatria e vários outros grupos dentro dessa ideia do nosso sistema biológico e até espiritual, vem nos trabalhar. A ansiedade está ligada com viver o amanhã, o futuro. Estou pensando no amanhã, estou pensando aqui. Eu estou aqui dando a palestra pensando no final da palestra. Estou no final da palestra, já penso no dia de amanhã. Estou no dia de amanhã, estou pensando como é que vai ser o Réveillon. E você só está... O estresse já está acelerado demais no presente, no hoje. A intensidade de muitas coisas, de muitos momentos, e a falta, às vezes, da capacidade de conseguir organizar tantos afazeres, tantas atividades, nos geram estresse, que nos causa diversas síndromes hoje. E a depressão, que é a vivência de aspectos do passado, que é viver algo que já ficou no amanhã, no ontem, quer dizer, que já ficou para trás. É a lembrança, a memória, e revivenciar isso. Então o tempo ele nos remete a essa perspectiva e ele nos gruda a uma ferramenta evolutiva. Porque isso não é nada mais e nada menos que ferramentas para a nossa própria evolução.
Com o tempo, a metodologia grega nos traz dois ensinamentos interessantes que é bacana a gente definir. Nós vamos entender ela, fazer essa perspectiva dentro da doutrina espírita. Depois nós vamos falar sobre 8 passos, 8 ensinamentos que Jesus nos deixa para nos dar mais clareza sobre essa evolução, sobre essa renovação. Quais ensinamentos, quais lições Jesus nos deixou. Tem, na metodologia grega, Cronos e Kairos, que são símbolos do tempo. Eles representam diferentes formas do tempo. Cronos e Kairos. Tem duas relações interessantes. Cronos é uma personalidade relacionada à medida do tempo quantitativo, ao número. Cronos está relacionado com cronologia. Então, Cronos está relacionado com esse tempo de dia, hora, data. Então, essa estrutura de tempo que a gente tem uma relação, inclusive historicamente falando, até com essa ideia do deus Cronos. Cronos e Kairos, eles têm uma relação com Zeus. Zeus é um deus que todo mundo, dentro da metodologia grega, viu mais, né? Estudou mais e grava mais, principalmente por causa daquele desenho animado de Hércules e tudo mais. Então ele tem uma relação ali dentro da metodologia grega. E aí, então Cronos, cronologia, está relacionado à quantidade. E Kairos, ele já tem um outro significado. Significa momento oportuno, ocasião certa. Kairos, ele é um tempo vivido. É falado sobre a forma de qualidade de tempo. Kairos, ele não tem relação mais com o tempo em data, e sim com a qualidade. Então a gente tem um Deus na metodologia grega que nos fala sobre a cronologia e um outro que vai falar sobre a qualidade. Então é uma análise quantitativa e uma análise qualitativa. Duas análises, quantitativa e qualitativa. E é interessante a gente pensar como que isso é visto. E é interessante que eu fui fazendo uma pesquisa e fazendo algumas análises em alguns livros e tudo mais, e achei em um site falando sobre a relação com a mitologia e com a igreja. E ele falou assim, na igreja cristã, né, todos que acreditam no cristianismo, os termos Kairos e Cronos são antagônicos, significando respectivamente tempo de Deus e tempo dos humanos. Então, o tempo de qualidade é o tempo de Deus. E o tempo de data cronológico é o tempo dos humanos. Eu achei muito interessante essa parte que nos traz remédio sobre isso. Então, é a necessidade de um equilíbrio entre essas duas faces. Mas e a doutrina espírita? O que a doutrina espírita nos fala disso? No espiritismo, o tempo é entendido como uma convenção humana para organizar as experiências materiais. Nós, humanos, decidimos esse tempo e vamos trabalhar nossas experiências materiais dentro disso. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso. No plano espiritual, o tempo é relativo e depende do estado evolutivo dos espíritos. Essa questão está no Livro dos Espíritos, na questão 240. Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? A duração como nós? E a resposta é não. Isso faz que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de fixar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos a duração para eles. Praticamente não existe. E os séculos, tão longos para nós, são aos seus olhos mais do que instantes, que desaparecem da eternidade, da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Essa questão é a 240 do Livro dos Espíritos. Então, a compreensão de tempo, ela não é da mesma forma, ela é de um tempo diferente. Em Gênesis também, ele também traz uma mensagem disso no capítulo 11, item 10.
Ele explica que a realidade do tempo ela está ligada à ausência da matéria no plano espiritual. Ele explica que é um conceito ligado a percepções ao estado do espírito. Então, o tempo ela está ligada muito à nossa experiência material. E no livro Consolador, de Emmanuel, questão 132, menciona que o plano espiritual é o seguinte: o tempo é vivido de acordo com o grau de evolução e as tarefas a serem cumpridas, indicando que ele é mais qualitativo do que quantitativo. Então, Emmanuel nos traz uma análise muito parecida disso, do que a gente vem trazendo essa reflexão, lá no livro O Consolador. Então, de acordo com o nível da nossa evolução e de acordo com a quantidade de tarefas que a gente tem para fazer, a gente começa a interpretar o tempo. Sai daqui, todo mundo arruma um monte de tarefa, enche a agenda, porque foi dito que quanto mais coisa fazer, mais evolução espiritual é. Não é assim, né? É a qualidade do tempo. É como nós estamos exercendo esse tempo, como a gente está conseguindo fazer. E aí a gente começa a entender agora o tempo, a gente começa a se encontrar nesse espaço e a gente faz uma pergunta: um ano novo ou um eu novo? Nesse tempo que a gente busca, a gente vai querer um ano novo ou um eu novo? Essa busca de reflexão que a gente tem, ela nos remete a encontrar só essa data de virada, 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz, deu play, começou, bora. Já começa na paz, né? Que dia 1º é o dia da paz. E aí? A busca nossa é pelo um eu novo, para vencer várias inclinações que a gente tem com ensinamentos. É uma renovação e evolução, porque é a busca do propósito da nossa vida. Não é apenas trocar de ano, é transformar. É um processo contínuo de crescimento moral, é deixar hábitos negativos para trás, cultivar novas virtudes. Na questão do Livro dos Espíritos, 132, ele fala sobre a finalidade da encarnação. E qual que é a finalidade da encarnação? Qual que é a finalidade da gente estar vivo aqui? Deus não joga dados, né? Conhece essa expressão? Tem que ter uma finalidade da gente estar aqui. Qual que é a finalidade da gente estar aqui? A finalidade da encarnação é a evolução do espírito por meio das experiências da matéria. Então a finalidade nossa é a evolução. Então quando a gente fala de renovar e evoluir, está dentro da nossa finalidade. Está relacionado com o que Jesus nos deixou. E a relação com o Ano Novo é um propósito com essa ideia espiritual e o progresso contínuo que a gente tem que estar. É entender essa verdadeira renovação, entender como que a gente pode ter isso. Agora, quem que é nosso exemplo? O Livro dos Espíritos fala sobre isso, o Evangelho fala sobre isso, e a Bíblia, que é nossa base, nossa consolidação, nos deixa isso claro. Quem que é nosso exemplo vivo? Jesus. Jesus é nosso exemplo. Então eu não vou vir aqui falar sobre o Vanderlei. A vida do Vanderlei, gente, vamos... Ou o Marcos. Gente, o Marcos é... Não, nós vamos falar sobre Jesus. Eu não vou falar sobre eu. Coitado de mim. A nossa busca é encontrar o exemplo e a exemplificação viva que a gente tem do Mestre Jesus para nos compreender o que ele deixou, para que a gente tenha ferramentas suficientes para evoluir. Os ensinos de Jesus, eles na verdade são uma bússola para a nossa evolução. Uma bússola. Né? Hoje em dia está meio arcaico usar a bússola, mas a bússola é aquilo que nos direciona. Hoje em dia a gente trocaria essa expressão de bússola para o Google Maps, né? O GPS. Ele nos guia, nos mostra o caminho, e com certeza, porque às vezes os GPS nos jogam na furada, né? Você pega uma avenida que é contramão, agora esse final de ano todo mundo viaja, é uma maravilha, né? Aí pega a estrada errada, viaduto errado. Coisa boa quando vai ali para aquela região de São Paulo, Minas, Rio, que um contorno errado
Você anda 20, 40 quilômetros para conseguir retornar de novo, né? Na nossa vida, será que é assim também? Um contorno errado, um viaduto errado, demora quanto tempo para a gente conseguir retornar? Às vezes é muito mais longo do que 40 quilômetros. Eu tenho esse número 40 quilômetros que quando eu morava em Belo Horizonte, uma vez eu errei um caminho, eu tinha moto lá em Belo Horizonte, e errei uma entrada, e eu não sabia entrar pelo bairro, e fui pela BR, 40 quilômetros para conseguir achar o retorno. Então toda vez quando eu me recordo a caminhos errados, eu me lembro da andada de 40 quilômetros. E naquela época o dinheiro era contado, 40 quilômetros era um gasto de gasolina sem explicação. Então às vezes o nosso retorno ele é longo, mas a escolha foi minha. E aí a gente está nessa busca, nesse entendimento, e Jesus nos vai e nos deixa uma mensagem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos dá clareza, nos falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente busca entender isso. A primeira lição que Jesus nos deixa, escolhida por nós, para a gente poder fazer essa reflexão, ela é a base, ela é a consolidação. Que ela fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas. E a passagem bíblica é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está lá em Mateus, capítulo 22, e ele fala sobre essa lição do amor. Então, essas lições que Jesus nos dá, nos compreende, elas nos estruturam para entender perspectivas para uma renovação. Então, o amor é a base de tudo. Por que o amor é a base de tudo? Porque não dá para ir sem o amor. Se não tiver amor, a gente não tem paciência com a família. A mensagem que o Sidney entregou hoje aqui, eu vou pegar para falar, muito boa. É um item que ninguém tem problema. Parentes difíceis. Entregou por acaso, Sidney. Você escolheu o Sidney. O Sidney escolheu. Foi abençoado para ir lá escolher os temas, né? Tem vários temas da palestra. O Sidney escolheu parentes difíceis. Ele entregou e perguntou assim para mim: você tem parente difícil? Falei: tem não, Sidney. Então uma mensagem então. Mesmo se você não tiver, leva a mensagem. Vai ler escondido. Sem o amor, ninguém evolui. Por isso que é a base, a consolidação, o entendimento. Porque a dificuldade diária que nós encontramos diante de tudo é muito grande. Se a gente não tiver amor a Deus, a nós mesmos e ao próximo, não dá. A gente não anda. A gente fica igual aquela cena do cachorrinho correndo atrás do próprio rabo. A gente não consegue trabalhar habilidades profundas que parte do entendimento e do desenvolvimento do princípio básico do amor. É a base para que a gente tenha isso. Nos ensina sobre a empatia, sobre a caridade. O amor, na verdade, poderia resumir toda essa palestra só nisso. O amor. Mas como nós somos espíritos altamente evoluídos aqui nesse interior do Mato Grosso, a gente vai trazer mais outros 7 passos para que a gente consiga compreender essa ferramenta do amor. Porque só amor fica um negócio meio assim, tá? Beleza, mas e aí? Só amor? Eu preciso de mais coisa. Mastiga mais, porque só amor não dá para entender. Só amor eu não consigo compreender como é que eu vou caminhar só com amor. Só com amor eu amo minha esposa, mas tem hora que dá uma raiva, um sentimento difícil. Eu amo meu pai e minha mãe, mas também uma compreensão que a gente tem que ter. Eu amo minha irmã. Eu amo tantas pessoas, mas na hora da dificuldade parece que aquele amor some, que você procura ele, que ele desaparece. Quais outras ferramentas, se Jesus tivesse cá entre nós, de forma materializada, que de forma espiritual nos compreende a presença dele diariamente em nossas vidas, ele nos deixaria de mensagem? O que ele nos trazeria de mensagem? Ele ia falar: entendi, meu filho. Vem cá, servo fiel. Já que não entendeu o amor, vou te dar outras passagens, outras palavras para ficar mais fácil de você compreender. E a segunda é o perdão, que já vem junto com o amor, porque a dificuldade do amor está relacionada ao perdão.
E a passagem na Bíblia é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 12. Lá no Sermão da Montanha, no Pai Nosso. Todo mundo lembra, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tem vezes que tem dia que a gente está no 0 a 0. Nós não perdoamos ninguém, mas também não somos perdoados. Engraçado, né? Se a gente fizer como Santo Agostinho, avalia-te sobre o final do teu dia para entender. Aí você faz a avaliação, não perdoei o Marcos, mas o Sidney também não me perdoou. Não é possível, gente. Quantos pontos deu? 0 a 0, né? Não perdoei, não fui perdoado. A pontuação muitas vezes se encontra nisso. O perdão, ele libera o coração do rancor. Ele libera a possibilidade, às vezes, daquilo se apodrecer na gente. Porque tem gente que vivencia com aquele rancor, com aquela coisa ruim, com aquela sujeira. Vocês sabem da história do rapaz que estava andando, foi entrar no ponto de ônibus, estava no ponto de ônibus, foi entrar no ônibus e de repente passa um cara maluco com um balde de lama, aquela lama suja, podre, fedendo, sabe? Aquela lama caprichada, e jogou a lama nele, na blusa dele. Sujou ele todo. E ele entrou no ônibus indignado. O trocador perguntou, mas o que foi isso? Ele falou assim, olha aqui, um maluco passou e jogou um balde de lama em mim. Ele não é possível. E ele foi trabalhar, chegou no serviço com aquela blusa toda suja de lama e falou, gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu. O que aconteceu? Um maluco jogou um balde de lama suja em mim. E ele trabalhou o dia inteiro. Na hora que ele chegou em casa, a esposa dele viu ele naquela situação e falou assim, o que aconteceu, meu bem? Um maluco encontrou comigo e jogou esse balde de lama suja. Olha só o que ele fez com a camisa. À noite, o espírito evoluído, né, foi para o centro espírita, chegou no centro espírita. Vocês não vão acreditar o que aconteceu. O que aconteceu? Ele abriu a sacolinha e mostrou. Um maluco jogou um balde de lama em mim. No dia seguinte, ele vai para o serviço, encontra os companheiros dele. Gente, eu já contei para vocês que ontem um maluco jogou um balde de lama em mim e mostra. Uma semana depois ele viajou para encontrar com os familiares e junto com a sacolinha dele mostrando a camisa dele que o maluco sujou o balde de lama e a camisa. E aquilo vai levando, vai caminhando, vai mostrando no ambiente de trabalho, nas confraternizações, na igreja, na família, o balde de lama do outro. E assim se resume o perdão. Porque se alguém te jogar um balde de lama, você vai jogar aquela camisa fora, ou você vai lavar aquela camisa. Não tem por que eu carregar esse dejeto junto de mim. E por que os sentimentos negativos a gente carrega? E a gente não tem a capacidade de exercer com tanta perfeição o perdão. Então, esse segundo momento é praticar o perdão. No terceiro momento, de forma bem fácil, a gente vai buscar trabalhar com humildade em serviço ao próximo. Como assim? Não dá para só ficar na teoria, né? Só amando e perdoando. Vamos para a prática. A passagem bíblica é: quem quiser ser o maior entre vocês, que seja o servo de todos. Então aqui tem relação direta com a caridade e com o serviço. Uma das lições que Jesus nos deixa de forma clara é: seja servo de todos. Isso está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 23. Que seja o servo de todos. Servir. Nossa, mas não é possível. O Sidney me vê, já me pede alguma coisa. Se Jesus pudesse vir aqui falar uma mensagem para você, ele ia falar: seja o servo de todos. E às vezes nós temos dificuldades de entender isso sobre a serventia, porque a gente quer servir só quando é bom para a gente. Porque servir é difícil. Servir envolve ao meu tempo cronológico, envolve ao meu tempo de qualidade, servir envolve ao meu bem-querer, a minha predisposição, servir envolve a caridade,
Porque não dá para servir de mau gosto, né? Eu tenho um amigo, seu João, que já desencarnou há bons anos lá da minha cidade de Minas, e ele falava que quando você estivesse fazendo um trabalho para a instituição de caridade na qual ele fazia parte, que era para servir, que a nossa missão era servir da melhor forma. E ele falava que se você fosse doar uma dobradiça, que você doasse a melhor dobradiça para a porta. Porque ali estariam pessoas necessitadas que não teriam nada. Se você fosse doar um tijolo, que você doasse do melhor tijolo. Então, quando eu penso no trabalho da caridade, eu tenho muito um exemplo vivo do que seu João nos falava. E seu João foi um grande homem, um grande espírito, ainda é, trabalhando na espiritualidade. Construiu o Instituto, chama Instituto Nosso Lar, uma creche grande lá na nossa cidade, Governador Valadares, em Minas Gerais. Atende várias e várias pessoas, crianças, adolescentes, serve de sede para vários eventos da comunidade, é construída dentro de uma comunidade, e um trabalho de uma benfeitoria tão grande que, tecnicamente falando, era impossível ser feito. E ele foi lá e fez. Então, servir é isso. Beleza, a gente sai aqui da palestra, vamos mudar o mundo, construir o Instituto Nosso Lar, porque a gente aprendeu. Não precisa disso tudo. Seu João já veio mais evoluído que nós, ele já veio pronto para essa missão. Nós, às vezes, é limpar a vasilha depois do almoço, porque uma dificuldade de lavar a vasilha lá em casa é muito grande. Eu sei que se eu lavar, minha esposa vai ficar numa felicidade danada. Né, meu bem? Vai, ó, deu até uma risada. Tem um negócio que eu sei que é fantástico também, que eu estou aprendendo nesse processo evolutivo da vida, que é colocar a toalha depois que a gente seca no varal. Eu não sabia que precisava colocar no varal. E aí o casamento me ensinou isso. Você seca, não pode deixar em cima da cama que prejudica a cama, Celinha. Você já sabe disso, né? Eu não sabia. Então, às vezes, meu servir com a caridade é muito mais simples do que essa benfeitoria de construir obras gigantes e às vezes está muito mais perto do que a gente imagina ao lado dos nossos familiares. Porque ali está a nossa busca de progressão. Ali está nossos instrumentos pedagógicos para o crescimento e para o desenvolvimento. O quarto papel é vencer, a quarta lição é vencer o mal com o bem. A gente escolheu lições a dedo. Então a gente vai amar, a gente vai perdoar, nós vamos trabalhar e nós vamos vencer o mal com o bem. O que Jesus fala sobre isso? Não resiste o homem mau, mas se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Simples. Então o que a gente tem que fazer? Sair daqui, expondo a cara. Põe a cara para frente e fala, estou dando minha cara a tapa. Pode bater na cara. Claro que não é essa personificação toda da cara a tapa, mas é o entendimento, a pacificação, é derramar menos ódio, é ter mais tranquilidade. Quando a gente recebe o ódio, que nós vamos receber o ódio. Normalmente quando sai daqui do centro espírita, né, o carro te fecha ali logo na frente, você fala, não é possível, esse cara comprou carteira, não é possível que isso está acontecendo. Logo depois de uma palestra que você fala assim, estou pronto para evoluir. Então a gente vai encontrar com o derramamento do ódio. Mas como que a gente está interpretando isso? Como que a pacificação está sendo em torno disso? Como que nós estamos sendo aprovados nesses testes? E essa pacificação ela tem tudo a ver com as escolhas que a gente tem. Por exemplo, toda vez quando a gente liga a televisão para assistir jornal, no jornal só passa coisa... Ninguém pensou boa? Olha, eu falei e o pensamento de vocês, a primeira palavra que veio, mal, ruim, péssima, sangue, cada um veio com um pensamento. Então por que a gente liga o jornal? Aí você vai ligar, você vai sentar no almoço para comer uma refeição maravilhosa, abençoada por Deus, você vai lá e eu vou ver o jornal aqui para ver o que está acontecendo. Não é assim?
Olha só, eu mesmo me coloco diante de uma situação que eu sei que vai fazer mal. Esses dias antes de dormir eu vi um filme péssimo para se assistir. Filme de guerra, briga, confusão. Aquele filme nunca indicado para se assistir, ainda mais para dormir. E aí, acordei, vários sonhos, eu falei assim, gente, trabalhei na seara do bem, fui no umbral, resgatei espíritos, tive visões que, misericórdia. E eu com uma sensação estranha. Eu tinha comentado com minha esposa das sensações. E aí passaram-se alguns minutos, eu lembrei que na verdade aquilo não era nada mais e nada menos que pesadelos que eu tive. E todas as imagens eram relacionadas ao filme. Então o corpo material nosso também reflete, nos traz imagens, perspectivas, vibrações, energias daquilo que eu estou me alimentando. Então essa vivência do mal e de vencer o mal está relacionada com pequenas atitudes. A quinta lição é buscar a fé e a confiança em Deus, porque depois de tanta missão a gente precisa de fé e confiança em Deus. Dai-me fé e confiança. E o que Jesus nos fala? Não resiste ao homem mau, mas se alguém... Não. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhe darei descanso. Está lá em Mateus. Então Jesus nos oferece descanso. Nos oferece um âmbito de confiança, de fé, uma estrutura de leveza. São explicações divinas e conexões para a gente saber que há como percorrer, há como andar, que há um espaço que a gente vai nos aliviar, que os cansados e sobrecarregados terão alívio. A sexta lição que a gente busca entender é uma lição básica de vigiar e orar. Vigiar e orar. E na Bíblia fala o seguinte: vigia e orai, para que não entreis em tentação. Está lá em Mateus capítulo 26. Vigia e orais para que não entreis em tentação. Meu Deus, como é que eu vou passar por isso tudo? Como é que eu vou ter amor? Como é que eu vou ter esse perdão? Como é que eu vou vencer o mal? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou buscar a fé? Com vigilância e oração. Vigilância é o primeiro passo, que é a escolha que a gente tem dos ambientes que a gente frequenta, da onde que a gente vai, das decisões que a gente toma, das vibrações dos pensamentos, a vigilância dos pensamentos que vêm e tomam conta, e oração é o tempo todo. Oração, na dúvida, ora. Eu sempre estou em dúvida, então sempre estou orando. Então a oração ela deve acontecer o tempo inteiro. E Jesus nos fala sobre isso. Vigia e ora para que não entreis em tentação. Porque a falta da vigilância e da oração nos leva à tentação. A sétima lição é buscar a reforma íntima. E quando a espiritualidade me apresentou sobre buscar a reforma íntima, eu questionei se a busca da reforma íntima não seria a última, o passo desses 8 passos pré-definidos. A busca da reforma não está nada mais pleno do que a busca da reforma íntima. Vamos ler sobre a reforma íntima. Está lá em Mateus também, capítulo 7. Porque repara no cisco que está no olho do teu irmão e não te dá conta da trave que está no teu próprio olho. Então por que você está reparando no olho? Porque apontar o dedo é fácil demais, né? Mas o convite da reforma íntima é esse. Por que não dá conta da trave que está dentro do seu próprio olho? É difícil, né? E eu entendi que essa seria a parte, né? A cereja do bolo. A cereja do bolo. A reforma íntima, essa busca, a renovação que começa dentro de nós, reconhecer as nossas imperfeições, esse passo para evoluir. Então seria um passo. E aí fiquei eu, esperando. O que seria a reflexão para um 8º passo? Qual seria a 8ª lição que a gente pode ter em busca com Jesus para renovar e evoluir? E uma oitava lição
é ser luz e exemplo no mundo. Porque não basta fazer tudo isso. Há necessidade de sermos luz. Luzes, brilhando caminhos e eternidades. E a passagem na Bíblia é: vós sois a luz do mundo. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, quando eu penso que todo o trabalho pode ser envolvido, há uma necessidade da gente brilhar. Nossa conduta deve refletir o amor. Ela deve ser inspiração para o que o próximo tenha ações parecidas com as ações que eu estou tendo na caminhada do bem. Então essa reforma íntima, que é na verdade nada mais e nada menos do que tudo isso, que envolve o amor, que envolve o perdão, que envolve o trabalho na caridade, que envolve vencer o mal com o bem, que envolve a confiança em Deus, a fé, a vigilância, a oração, a reforma íntima e ser luz no mundo. Então, todas essas lições nos convidam para essa reforma íntima. Nos convida para renovar e evoluir. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo 12 que fala: sedes perfeitos. A evolução, ela é alcançada para essa melhoria constante. Esse capítulo nos fala com muita leveza sobre essa evolução. Apesar do tema ser pesado, né? Sedes perfeitos, né? Sedes perfeitos. Como assim, sedes perfeitos? Que dificuldade, né? Sedes perfeitos é um convite generoso. Sedes perfeitos. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz ensinamentos sobre como é essa busca de leveza à perfeição. E como é esse convite da reforma íntima. O convite da reforma íntima, ele envolve a lei de causa e efeito. A reflexão sobre tudo que nós plantamos no decorrer do ano para aquilo que a gente está colhendo, né? Tem gente que está querendo colher manga, mas plantou laranja. Ah, podia ter manga, mas você plantou? Não, plantei laranja. Mas eu gosto de manga. Mas por que você plantou laranja? Ah, não sei. Então, a necessidade dessa autoavaliação e a reforma íntima, ela nos fala sobre isso. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos traz a reflexão sobre conhecer a ti mesmo, para a gente ter a habilidade de nos reconhecer, interpretar o caminho para a gente identificar e transformar os hábitos negativos. Então, conhecer a ti mesmo, ela tem relação com a vigilância, com a oração. Ela é um lembrete da importância da gente estar atento a todas as tentativas, aos desafios que acontecem diariamente. Eu aposto que se a gente fizer aqui uma roda e cada um contar seu desafio do dia, um vai ser pior do que o outro. Desafios superados. Na família, em casa, com nós mesmos, de vivência. Mas essa busca ela é contínua, porque a gente trabalha a reforma íntima o tempo todo. E quais as atitudes, então, que a gente deve ter para a gente conseguir evoluir? Essa autoanálise, identificar os pontos fortes e fracos. É importantíssimo a gente ser sincero com nós mesmos. A autoanálise, ela é como Cristo nos fala, que é para entrar dentro do quarto e fazer oração. Entra dentro do quarto e faz sua autoanálise. Fecha a porta e não precisa contar para o outro. Não precisa chamar sua esposa junto e falar: ó, eu descobri que eu sou ruim nisso, nisso e naquilo. Não, faça sua análise sozinha lá, quietinho. Você faz sua autoanálise e você fala: gente, eu descobri que meus pontos fracos são esses e meus pontos fortes são esses. Então eu tenho que trabalhar esses pontos negativos e transformar ele em pontos positivos. As fraquezas, eu tenho que transformar elas em fortalezas. Mas para eu identificar uma fraqueza, eu preciso ter humildade, eu preciso ter uma disciplina, eu preciso ter um entendimento. Para eu ter essa identificação, essa autoanálise de mim mesmo,
desses desafios meus, que são diferentes dos seus, que é diferente do outro, para eu poder fazer e trabalhar isso. A gente tem que buscar cultivar novos hábitos, hábitos positivos, espiritualmente, falando sobre a nossa evolução, como ler bons livros, meditar, praticar o bem, buscar o aprimoramento moral, que é desenvolver as virtudes, a paciência, a caridade, cultivar o evangelho no lar, a oração, o trabalho no bem. E Jesus nos fala sobre isso, né? Inclusive tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala: fora da caridade não há salvação. Então a execução da caridade ela é necessária para essa evolução. E há uma necessidade da gente usar a ferramenta da gratidão. Porque muitas vezes a gente ainda é ingrato com o que nós temos agora. Nesse momento de autoavaliação que a gente faz, nessa reflexão de novo ano, um novo eu, ou um novo tempo, que seja quantitativo ou qualitativo, a gratidão ela tem que ser ferramenta necessária e fundamental. Agradeça a tudo que você vivenciou. Nossa, mas eu tive uma dificuldade, agradeça. Quebrei a perna, agradeça. Tive tal agradeça. Porque são ferramentas básicas para o nosso progresso, seja espiritual, seja material, seja de aprendizado. E felizes somos nós quando conseguimos entender e aprender com as dificuldades que enfrentamos aqui. Sem um papel de vitimização, sem achar que nós somos culpados ou o próximo é culpado, sem a ideia que estamos perdidos no meio disso tudo, com entendimento e muita tranquilidade que a evolução ela é constante, um passo a cada vez, um momento, um segundo, um milésimo, um tempo, mas com qualidade, com essa busca pela essa qualidade, que é a evolução que a gente quer. E é importante a gente definir essas metas. Metas materiais, que muitas vezes nos estão girando em torno da gente o tempo todo, do materialismo que ainda vivenciamos, mas que faz parte do nosso processo e que muitas vezes nos faz bem também, como conquistas, como conquistar uma casa, como conquistar um carro, como conquistar uma roupa, como conquistar um alimento melhor, conquistas simples e básicas que faz parte do processo que envolve o seu trabalho, sua dedicação, conquistas materiais que muitas vezes vão estar em torno da gente, sem deixar o materialismo tomar conta e passar na frente disso tudo, mas também a necessidade maior das metas espirituais. Porque se a gente define as metas espirituais, elas tomam conta das metas materiais. Elas nos ditam sobre essas metas materiais com muito mais clareza. Elas dão sentido para essas metas materiais. Então as metas espirituais, elas precisam ser trabalhadas. Olha, eu estou orando todo dia, eu estou estudando mais sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre a doutrina, eu estou melhorando meus relacionamentos, eu estou sendo mais paciente. Então essa meta é importante a gente definir. E o bacana é a gente pegar um papel, escrever, anotar, trabalhar. A minha esposa já tem uma semana que ela está me chamando para a gente definir as metas do casal. Tem uma meta do casal para definir. Ainda não sei como é que é essa meta do casal. Estou com medo de envolver a tal da toalha, porque ainda tenho dificuldade de pôr a toalha. Então, tem a meta do casal que a gente vai trabalhar aí. Né? Antes do ano virar, né? Antes do ano virar. Perigoso ser hoje mesmo, tá? Após a palestra não vai ter jeito. Na semana que ela está me rodeando para a meta. Meta do casal. Esse é um livro que ela está lendo e tem lá, Meta do Casal. E aí, como que a gente está escrevendo, quantificando isso? A gente tem que buscar esse entendimento, principalmente com a referência no Cristo. E que a gente possa, para a gente concluir, esse entendimento e tudo isso que a gente falou aqui hoje, tudo que a espiritualidade nos favoreceu a entender que a renovação ela envolve vencer as más inclinações e cultivar, principalmente no jardim da vida, as virtudes, como a paciência, a humildade, o amor, o perdão. Esses 8 passos são passos que nos levam para ser luz, para iluminar o nosso caminho, o caminho do próximo.
para ter esse autoentendimento e ter, principalmente, a análise de qualidade do tempo e não da data do tempo, não uma análise cronológica, como a gente disse aqui. E todo dia uma página em branco que Deus nos oferece. E a gente tem que entender como que nós vamos preencher essa página. Um ano novo, uma nova oportunidade, a importância da gente conseguir manter essa fé, essa esperança, a gente conseguir ter esse equilíbrio, esse trabalho contínuo, a doutrina consoladora e nos favorecer ao entendimento que a vida é eterna, que não começa aqui nem termina aqui. E que não há necessidade da ansiedade tomar conta, achando que é o último momento para tudo. Que temos que fazer tudo agora, naquele ensejo, naquela vontade, naquela transformação de construir obras e o desejo de transformar o mundo. O mundo que a gente transforma começa de dentro para fora. Que a gente não fique preso ao passado, a pensamentos e sensações que nos levam à depressão. Que a gente tenha mais tranquilidade na vivência do presente, ao equilíbrio do estresse diário que vivemos, e muito menos a ansiedade do futuro, que nos convida para o trabalho do bem na seara do Cristo. A certeza do esforço, da dedicação, para como a gente pode alcançar a felicidade e a paz interior. Que possamos ter essa fé, que possamos ter essa clareza, fazendo uma autoanálise sobre o nosso ano, sobre o ano que passou, e principalmente projetando o ano que vem. O ano que se aproxima e que não é o ano novo, e sim o novo eu. Que através de uma data cronológica se renova pela uma data de qualidade. Pelo um tempo que não tem início, meio e fim. Pelo um tempo que se encontra em virtudes e sentimentos, com um trabalho contínuo. Que possamos ter fé e esperança para um novo ano, para um novo processo de evolução. Que o convite da renovação e a evolução com Jesus faça parte desse ano novo. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Assim seja.